Queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos com a bendita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso estudo sobre o tema Bibliologia. Hoje eu quero falar aqui aos irmãos a respeito da inspiração bíblica, da onde veio a inspiração bíblica, qual a importância da doutrina da inspiração divina a respeito da Bíblia Sagrada e deste estudo que nós estamos aqui fazendo acerca de bibliologia, tá bom? Qual a diferença entre a Bíblia Sagrada, por exemplo, e os demais livros? E podemos afirmar que de forma categórica que a principal diferença entre a Bíblia e os demais livros é a inspiração. A inspiração. Um dos maiores expositores das Escrituras foi categórico ao se referir à inspiração da Bíblia. As palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. E esta é o que faz a grande diferença entre a Bíblia Sagrada e todos os demais livros que existem na face da terra. Como disse o sábio Salomão, não há limites para se fazer livros, porém a Bíblia em tudo, ela, podemos assim afirmar, ela é diferente, ela se destaca, ela é superior aos demais livros por conta da inspiração divina. Certo poeta disse em um dos seus versos algo interessante, que se nós pegarmos a Bíblia e colocarmos em uma estante de livros, lá embaixo, na última prateleira, a Bíblia ali estará simbolizando o alicerce para os demais livros. Se colocarmos a Bíblia no meio, de uma grande biblioteca, ali ela estará simbolizando o coração de todos os livros. E se colocarmos a Bíblia na prateleira de cima, ela ali estará simbolizando a cabeça de todos os demais livros. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela se destaca em relação a todo e qualquer outro livro por conta da inspiração divina que nós temos nela. O que é, portanto, a inspiração da Bíblia? O termo inspiração vem de dois vocábulos gregos, theos, que quer dizer Deus, e pneustos, que quer dizer sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Inspirar vem de um termo latino inspirare, que quer dizer introduzir ar nos pulmões. Portanto, a inspiração bíblica é a ação do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isto é algo extraordinário, maravilhoso, que todo crente certamente entende, crê e sabe, da inspiração bíblica vindo da parte do Senhor nosso Deus. A inspiração das Escrituras, segundo o teólogo Charles Hodge, a inspiração foi uma influência do Espírito Santo sobre a mente de determinados homens seletos, fazendo deles instrumentos de Deus para a comunicação infalível de sua mente e vontade. Eles foram, em tal sentido, órgãos de Deus, de sorte que o que eles disseram foi o que Deus disse. Muito interessante esta definição de Charles Hodge acerca da inspiração bíblica. Os homens que foram inspirados por Deus, eles foram de tal maneira órgãos de Deus, de maneira que o que eles falavam, o que eles escreviam, o que eles registraram, foi exatamente o que Deus estava dizendo para eles. Ainda dentro deste tema da inspiração das Escrituras, existe um termo teológico que vem do latim chamado sensus plenus, sensus plenus. E o que isso quer dizer? Acreditava-se que a mente de Deus preenchia a mente do homem. A mente de Deus e a mente do homem se tornava uma. Esta doutrina, este pensamento, o sensus plenus, quer dizer exatamente isso. Quando os homens de Deus estavam sendo inspirados para escreverem os registros sagrados,
né, os manuscritos da Bíblia Sagrada, a mente deles era cheia de tal maneira da mente de Deus que exatamente aquilo que Deus queria que eles falassem, que eles dissessem de maneira correta, né, de maneira exata, eles iam escrevendo para que em tudo tivesse a mão de Deus, a inspiração de Deus naqueles escritos. Nós podemos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 34, no versículo 16, olha o que nos diz aqui a palavra de Deus: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o meu espírito mesmo a tem, olha o que diz aqui, as tem ajuntado. Deus aqui falando através do profeta e dizendo que a minha boca mesmo tem falado. Aquilo que o profeta Isaías estava dizendo, estava profetizando e escreveu no seu livro, estava vindo diretamente da boca de Deus com essa inspiração completa de Deus através do seu Santo Espírito. Nós cremos na inspiração da Bíblia de forma plenária e de forma verbal. O que quer dizer a inspiração plenária? Quer dizer que todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram inspirados por Deus. Toda a Bíblia, plenamente, do primeiro versículo ao último versículo da Bíblia, dentro do cânon sagrado, dos 66 livros inspirados por Deus, toda a Bíblia, ela tem a sua inspiração plenária. E o que significa inspiração verbal? Significa dizer que o Espírito Santo guiou os autores quanto às ideias, mas também e prioritariamente quanto às palavras dos mistérios e concertos do Altíssimo. Quando falamos que a Bíblia ela tem uma inspiração plenária, estamos dizendo que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E quando falamos da inspiração verbal da Bíblia Sagrada, estamos aqui dizendo que o Espírito Santo de Deus guiou os escritores, os autores humanos, aqueles que estavam escrevendo, guiados, inspirados pelo Espírito Santo, quais palavras eles deveriam colocar neste livro santo. Nós podemos ler na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para instruir em justiça. Toda ela, né, de forma verbal e de forma plenária, fora inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A inspiração da Bíblia, de forma plenária e verbal, é uma doutrina que deve ser crida, aceita, né, e também pregada por todos nós, inclusive está no credo das igrejas evangélicas Assembleia de Deus. Aqui no Brasil nós aceitamos de todo o nosso coração, porque achamos fundamentos na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, que fundamenta esta doutrina. Portanto, a inspiração plenária e verbal, contudo, não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia, ou os escritores humanos. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços pessoais, experiências e estilos. Embora eles estivessem sendo inspirados por Deus de forma plenária e verbal, também não tirou dele ali da participação humana quanto às suas experiências e os estilos literários de cada um deles. Não temos dificuldade nenhuma de acreditarmos nisso. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nós podemos ler: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus. Não foram qualquer homens, ou qualquer homem que escreveu a Bíblia, foram homens santos de Deus. Falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eram homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus.
A inspiração da Bíblia Sagrada, ela é única. Além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de maneira sobrenatural e inconfundivelmente divina. Eis porque a palavra de Deus é a obra-prima por excelência da raça humana. Até os seus maiores inimigos são obrigados a se curvarem diante e ante a beleza suprema e celestial que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós temos algumas evidências da inspiração bíblica. Entre as evidências que nos indicam a procedência divina, né, das Escrituras, podemos citar a primeira, a influência na vida do ser humano. A primeira evidência que nós temos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus é o poder de influência que a Bíblia tem sobre a humanidade. Por isso a palavra do Senhor nos diz que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus tem esse poder de mudar, de transformar, né, a vida dos homens, de influenciar a vida dos homens. Em segundo lugar, a influência na história da humanidade. Como a Bíblia tem influenciado nações, povos, né, línguas, culturas, etnias, têm sido influenciadas através da palavra de Deus, que é poderosa para instruir o homem e os homens, né, da maneira correta, da maneira certa, como devem andar. E por último, acerca das evidências da inspiração bíblica, nós vemos a influência na vida moral da sociedade. Todos aqueles que leem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, têm a sua vida moral transformada, mudada para melhor, para a glória do Senhor nosso Deus. Dentro da inspiração bíblica deste tema, nós também temos um subtema chamado de inerrância. O que é inerrância? Porque esta doutrina da inerrância bíblica, ela é importante para a nossa fé. E porque, sem essa doutrina, as Sagradas Escrituras perdem a sua razão de ser. Fazendo uma apologia da inerrância da Bíblia, John Wesley foi incisivo e direto ao dizer: se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Se há uma falsidade sequer naquele livro, se referindo à Bíblia Sagrada, ele não proveio da verdade. Se existir pelo menos um erro na Bíblia Sagrada, né, então ele não provém da verdade. Mas nós cremos na inerrância da palavra do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas, no decorrer da história, procuram encontrar erros na Bíblia Sagrada. Sabemos que a Bíblia ela foi escrita dos seus autógrafos no Antigo Testamento, no hebraico, Novo Testamento no grego, e nós a temos aqui na nossa língua portuguesa através de uma tradução. E o que pode acontecer é um equívoco de tradução, porém a mensagem, porém a doutrina, porém os ensinamentos bíblicos não tem erro, o conteúdo bíblico não tem erro. Disto nós não temos a menor dúvida, ok? O que significa, portanto, o termo inerrância? O termo inerrância vem do vocábulo latino inerrantia e significa literalmente qualidade daquilo que não tem erro, infalível. A inerrância bíblica é a doutrina de que a Bíblia Sagrada não contém erros. Portanto, quero agradecer a todos, amados irmãos, que estão nos acompanhando nestes estudos sobre bibliologia, e hoje aqui falamos sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Não temos dúvidas que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo poder de Deus. Os homens, os escritores, né, sagrados, eles foram cheios de Deus de tal maneira que aquilo que eles diziam, aquilo que eles falavam, aquilo que eles escreviam de maneira plena, sem erros, era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.